Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo que encara novamente neste fim de semana lá no Beira-Rio o Internacional. Novidade pro time no final de semana, tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Flamengo. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte chegando com muito Brasileirão. Amanhã tem Vasco e Santos, transmissão ao vivo aqui na Globo. Flamengo e Botafogo também jogam no domingo. O Flamengo pega o Internacional amanhã. Esse jogo você assiste no Premier também. O Flamengo é o líder do Brasileirão e conta com a ótima fase do Arrascaeta. 7 temporadas em sequência que já fazem de Arrascaeta um profundo conhecedor de Flamengo. Eu costumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo. Para as críticas e recentes polêmicas internas, um recado. O que eu posso falar é que futebol da internet é bem diferente do que acontece no campo. O cara que no início desse ano pegou a camisa 10, que foi de Zico, tem feito jus a um número tão emblemático. Os anos vão passando e, graças a Deus, eu continuo ajudando o time sempre com goles, assistências, estando disponível dentro do campo, e tomara que venham mais. A novidade esse ano é a fase artilheira de Arrascaeta. Tem mais gols do que assistências. Terminar com o maior goleador do time na temporada seria algo inédito para ele. Nas últimas 6 temporadas, Gabigol e Pedro se revezaram no posto de artilheiro. Na atual, surgiu o Arrascaeta goleador. Já são 14 gols. Arrascaeta costurou o pé direito, bateu bonito! Gol! 5 a mais do que o segundo na lista, Luiz Araújo. Só na temporada 2019, o uruguaio fez mais gols, foram 18. É golaço de Arrascaeta! Já as assistências sempre foram a especialidade da casa. Esse ano foram 9. Que bola que ele descolou pra Plata! No total, pelo clube, 98. Arrascaeta ficou fora da última partida. Estava suspenso e não jogou contra o Inter pela Libertadores, mas está à disposição para os 2 próximos jogos, de novo contra o Inter. Amanhã pelo Brasileiro e quarta-feira pela Libertadores. Danilo e De La Cruz, recuperados de lesão, podem ser novidades no time. Para Arrascaeta, mais uma chance de confirmar a ótima forma. Esse ano estou correndo muito mais dos anos que corria antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Correndo, fazendo gol e dando passe para gol. Essa versão 2025 de Arrascaeta só tem dado motivos para os flamenguistas comemorarem. Adversários na Libertadores, Colorado e Rubro Negro se encontram também neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, o adversário está absolutamente estudado. Serve também como material como ferramenta, para desse jogo para o próximo e do próximo para o jogo decisivo da Libertadores. Por conta da coincidência de rever no Brasileirão o rival pela Libertadores, o Flamengo ficará quase uma semana por aqui, em Porto Alegre. A delegação rubro-negra desembarca na capital gaúcha no fim da tarde de sábado e só retorna depois de definir a sua vida na Libertadores. Bom domingo, como você falou, temos esse jogo de domingo primeiro importantíssimo, onde o Campeonato Brasileiro somos os líderes, como você disse, temos que tentar defender essa nossa colocação. E vamos ver como a gente prepara, quem se recupera bem para poder jogar domingo, para poder, como eu falei, ir para vencer os 2 jogos. Em fase final de recuperação, De La Cruz e Danilo vivem a expectativa de retornar, o que só será definido no sábado, antes do embarque. Pensando nos 2 jogos, Felipe Luiz pode dar mais minutos ao recém-chegado Carrascal. O colombiano é visto como uma opção a Arrascaeta, que também viajará com o grupo.
Fã do Esporte vai ser aqui no estádio Beira-Rio os próximos 2 jogos entre Inter e Flamengo. Um pelo Campeonato Brasileiro e um pela Libertadores da América. E, aliás, um jogo influencia o outro. Porque, claro, a prioridade do Inter é a Libertadores. E por isso, para o jogo do final de semana, contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o técnico Roger Machado vai descansar seus principais jogadores. O Inter vai entrar com o time reserva, essa informação não é oficial, mas é bem provável que jogadores como Alan Patrick, Vitão, o próprio Wesley, fiquem no banco de reservas, pensando na quarta-feira, onde o Inter tem que reverter o resultado de 1-0 feito pelo Flamengo no estádio do Maracanã. Para esse jogo da quarta-feira, mais de 20 mil colorados já garantiram seu lugar no estádio, naquele check-in que o clube abre para os sócios já garantirem presença. Claro que o Beira-Rio vai estar lotado. Em menos de um dia, a torcida do Inter também já arrecadou dinheiro para fazer aquelas ruas de fogo. Mais de 20 mil reais já foram arrecadados para comprar os sinalizadores e fazer uma festa para o torcedor. Aliás, para esse jogo da quarta-feira, o Inter espera ter o Carboneiro de volta, jogador que vem tratando uma lesão e pode ser uma das armas do Inter para reverter o resultado contra o Flamengo. Mas ele fica para quarta-feira, para o jogo do final de semana, pelo Brasileirão contra o líder Flamengo. O Inter vai com um time misto para preservar os titulares para quarta-feira que vem. 2 jogos que vão pegar fogo entre Inter e Flamengo, eu repito, os 2 aqui no estádio Beira-Rio. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Nesta sexta-feira, aqui no Ninho do Urubu, houve coletiva de imprensa e o escolhido para conversar com os jornalistas foi Arrascaeta. Craque, camisa 10, não esteve no primeiro jogo contra o Internacional pela Libertadores porque estava suspenso, mas está mais do que disponível para encarar o próprio Inter nos 2 próximos jogos fora de casa por Brasileiro, domingo, 18h30, e também Libertadores, quarta, 21h30. Arrascaeta falou de tudo um pouco. Não quis comentar sobre a renovação de contrato, que pode acontecer, tem vínculo até o fim de 2026, mas falou sobre blindagem de elenco, como tem lidado com os problemas que aconteceram aqui dentro do Ninho do Urubu e repercutiram bastante. Também falou sobre a sua questão física, como está melhor em 2025. Nunca correu tanto. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que é mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Eu acostumo falar com meus amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube. Às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a veces não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco. O que eu posso falar é que futebol de internet é bem diferente do que acontece no campo, mas assim, a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo, e como eu falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora do jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. Se o Arrascaeta está de volta, o De La Cruz também deve voltar, está liberado pelos médicos para ser relacionado. Depois de um bom tempo, o jogador não tem mais inflamação no joelho esquerdo, trabalha junto com o grupo aqui no Ninho do Urubu. A avaliação é diária, mas neste momento está liberado para retornar à equipe do Flamengo. Muito bem, tá as informações com o Berton e também com o Pedro Henrique Torre. 2 jogos entre Flamengo e Internacional e Flamengo, jogos no Beira-Rio, Zupa. E o Inter pensando completamente em Conmebol Libertadores e o Flamengo naquela, que a gente ainda não entendeu direito. Mas pensa muito no Campeonato Brasileiro, fala-se muito em um Flamengo que prioriza o Campeonato Brasileiro. Mas a gente não tem como falar disso quando se está em oitavas de final de Conmebol Libertadores, né? Sim. O Inter acerta ao colocar alguns jogadores reserva? Acerta, assim. Para o Inter, o jogo da semana que vem é indiscutivelmente o mais importante. Para o Flamengo, os jogos têm peso muito parecido. O jogo desse final de semana e o jogo da volta na semana que vem, eles têm pesos parecidos. Vai ter gente que acha que tem que colocar
força máxima no final de semana e jogar o meio de semana também com força máxima e ver o que é que arranja. Vai ter gente que acha que tem que preservar, porque são campeonatos que para o Flamengo tem pesos similares, embora a diretoria e o próprio Felipe coloquem o brasileiro como prioridade. E o Flamengo está, de fato, brigando pelo título, o Inter não, né? O Inter não está correndo risco, não está brigando pelo título, então não tem por que o Inter se desgastar ainda mais neste final de semana, se na quarta-feira tem uma decisão contra o Flamengo. O Flamengo vai ter que administrar. Então, para o Inter, é uma boa oportunidade de cansar o time do Flamengo, do Roger observar o comportamento de novo da equipe do Flamengo e tentar encontrar caminhos para a semana que vem. Claro que o Inter vai entrar no final de semana para vencer o Flamengo e tem condições de vencer o Flamengo, mesmo se preservar, porque o futebol permite tudo isso. Mas o Flamengo, neste final de semana, vai pensar menos em Libertadores. O jogo de quarta-feira para o Inter já começa nesta rodada. Muito bem, vamos seguir o Sport Center falando. Vamos lá. Quero ouvi-los. Primeiro lugar, quando essas aspas na tela, se o Flamengo só perde pra ele mesmo, a gente vive hoje em dia, ninguém vê o contexto inteiro, né? Vê a aspa e fala assim, ele tá falando que tudo é uma porcaria, o Flamengo é maravilhoso e só perde quando eles estão num dia... Não foi o que ele quis dizer. Ficou muito óbvio ouvindo o que ele disse. Mas precisaria escutar a pergunta, né? Não, mas mesmo nessa resposta... A ele falou da pressão. Dele parece muito objetiva no que diz respeito à situação do Nico. Essa coisa do que acontece lá dentro, né? Vazar o problema. Sim, exatamente. O Flamengo só perde para ele mesmo o vazamento do que foi feito com o Nico. Tanto que ele fala, as pessoas não sabem às vezes o que acontece. Né? Coisa muito grande. Porque é o seguinte, o futebol é muito simples de você observar. O futebol é um iceberg, onde você só vê a ponta. E o que fica abaixo da linha d'água... É muito maior. É muito maior do que a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que você vê de quarta e vê de domingo. São os jogadores em campo jogando futebol. A linha d'água impede que você veja o que acontece no geral. E o Flamengo é igual a todos os outros. Todos os outros. O Flamengo tem melhores condições financeiras. O Flamengo tem um CT maravilhoso, muito melhor do que muitos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem organização, os salários são em dia, os jogadores que são contratados, como ele disse, são jogadores de muita experiência e, como dizem os uruguaios, de muita hierarquia. Então, tudo isso para mostrar que o Flamengo é um incomparável. Só que, às vezes, o que acontece dentro do Flamengo joga contra o Flamengo. É isso que disse Georgian de Arrascaeta. Se o Flamengo... prestar atenção, né? Prestar atenção nos acontecimentos do Flamengo e prestar atenção do que vai acontecer nos jogos do Flamengo, o Flamengo é realmente incomparável. Mas às vezes não. Às vezes você tem que apagar incêndio. Tem gente que no Flamengo apaga incêndio com gasolina, né? E esse é um problema. Então, acho que esse é o maior a história problema, do Pedro, a história do Nico. Sim. Se me aparecer aqui com 15 milhões de euros, eu vendo o Pedro. Eu sei de gente que pagaria. Eu sei de gente que fez. Eu vou fazer o cheque. Não é assim, não. Não, espera que eu preciso falar com o conselho, porque são 100 milhões, eu vou levar. Eu vou agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas tudo bem. É o Flamengo. De tão grande, de tão notável, de tão espetacular, de tão maravilhoso, cria esse tipo de situação, porque não consegue domar as línguas. Você sabe que a língua é o chicote do corpo, né? Então, o que você fala reflete em você. E é o único músculo que não tem cãibra, né? Então, a língua é o chicote do corpo. Você fala, você é punido pelo que você falou. E todos aqueles que falaram no Flamengo foram punidos pelo que falaram. É isso que quis dizer Georgian de Arrascaeta, um jogador espetacular. Mas esse recado foi para quem, Birner? Tá na tela aí, responde. Não, acho que a questão é muito do que é o clube tentando ser como instituição, além de rico, sólido. Vou dar um exemplo do principal rival do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras não consegue arrecadar como o Flamengo. Ano passado o Palmeiras faturou 1,2 bi, mas vendeu 400 de jogador. O Flamengo faturou 1,3 bi com vendas bem menores. Mas... Entre os dois, a diferença foi de 400 milhões. 400 milhões. Sim. Mas contando a venda, o dinheiro que entrou no caixa. Nesses dois casos. O que é muito normal, porque a torcida do Flamengo é muito maior. A torcida do Palmeiras, torcida hoje em dia é mercado para você ter patrocinadores, arrecadações,
vendas de camisa e outros diversos aspectos que geram a sua arrecadação. Mas o Palmeiras, como instituição, nesse momento, ele é mais sólido. Certamente acontecem problemas dentro do Palmeiras, mas eles são resolvidos dentro e eles não vazam. Todos os clubes de futebol têm problemas internos em algum momento, alguma questão que incomoda, uma política que irrita, de repente, a situação ou quem está no poder. Só que no Flamengo isso é um pouco mais incontrolável. Eu acho que o Flamengo conseguir chegar num estágio em que os problemas do Flamengo sejam resolvidos dentro do Flamengo, para que não seja prejudicado o Flamengo, aí a frase do Arrascaeta vai prevalecer mais vezes dentro de campo. Porque se a gente for olhar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre contratou muito, mas o Flamengo teve problemas com a direção anterior de diversos aspectos, e teve briga no vestiário. Eu lembro, estava com o Pedro Ivo Almeida, na linha de passe, quando teve a briga no vestiário, que tomou o soco. O do Pedro foi agredido. Contra o Galo. Um minuto depois a gente sabia. Sim, no pós-jogo. No minuto seguinte. Sim, eu estava assistindo. A gente sabia, o Pedro Ivo Almeida tinha informação. E cabe aos jornalistas, aos repórteres, terem informação e darem informação sobre o que acontece. Porque repórter não é baú para ficar guardando Exatamente. Então, eu acho que essa questão do Flamengo, eu acho que o Arrascaeta, provavelmente incomodado com a história do De La Cruz, porque é um compatriota, jogam juntos na seleção, devem ter uma amizade mais próxima, falou sobre isso, só que essa é uma questão do Flamengo, que o Flamengo precisa resolver, porque quando a gente fala da parte econômica, de uma base forte, da contratação de jogadores, nisso o Flamengo dá aula. Por fazer uma comparação, o Flamengo, para mim, contrata melhor que o Palmeiras. Olhando quanto se paga por cada jogador que chegou no clube. Acho que é questão de política, né, Bira? Política, e acho que tem muito a ver com o dedo do técnico, Abel, que é um perfil de jogador que é mais porque, assim, operário, que não peita o técnico, no Flamengo jogador. O Pascoal tem mais informações, tem amigos lá, pelo menos a informação que eu tenho é o seguinte: a chave do CT e a chave do departamento de futebol está na mão do Abel. É isso. O Abel que define junto com... Então é isso aí, nação. Esse foi mais um vídeo de notícias do Flamengo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.